Olha o momento de mais um Voo pela Vida. São imagens exclusivas do aeromédico do SAMU, chegando ao hangar aqui em Londrina com um homem que teve uma das mãos decepada com um machado. Isso aconteceu em Pinhalão, no nosso norte pioneiro, numa clara característica de que o Tribunal do Crime volta a agir. Lamartine Cortes, isso é bem característico de uma vingança envolvendo criminosos. Fez-se algo errado durante as funções na quadrilha, traiu algum dos seus companheiros. Essa é uma pena característica de extrema crueldade, ferimentos muito sérios, muito severos, tanto que socorro teve que ser feito de helicóptero para que ele pudesse vir mais rapidamente para cá. É isso, boa noite. Exatamente, Juliano, uma boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Esse homem foi atacado na cidade de Pinhalão, que fica a mais ou menos 180, 200 quilômetros de Londrina. Ele foi levado depois para um hospital em Cornélio Procópio e de lá transportado pelo serviço aéreo do SAMU, pelo helicóptero aqui para Londrina, e já está no hospital evangélico. Ele teve a mão decepada com uma machadada. Não se sabe ainda exatamente quem é que cometeu esse ato e quem é que mandou esse ato ser cometido, obviamente, mas o fato é que isto aconteceu ainda durante esta tarde. Nossa equipe registrou aí a chegada do serviço de helicóptero do SAMU, trazendo esse homem entubado aqui para Londrina, para que houvesse a possibilidade de reconstrução, de religamento da mão, que acabou, repito, decepada por uma machadada, Juliano. Daqui a pouco detalhes desse caso. São imagens do momento em que o helicóptero do SAMU chegava a Londrina com uma vítima de extrema crueldade. O Tribunal do Crime, ele age das mais variadas formas. E antes que alguém me pergunte, Juliano, mas existe Tribunal do Crime? Ele está institucionalizado? Está! A criminalidade cobra as dívidas com a própria vida, ou dando exemplo, para que outros integrantes da quadrilha, para que outros comparsas, não cometam o mesmo erro. Este homem que chegou de Pinhalão, no norte pioneiro, trazido aqui pelo SAMU, veio ferido com gravidade. Ele teve a mão decepada com o uso de um machado. Juliano, mas por que é que fizeram isso? Tudo que eu vou dizer aqui, obviamente, são possibilidades, mas por todos os casos que eu já acompanhei na vida, eu acompanho o noticiário policial há pelo menos uns 20 anos. Geralmente, quem tem a mão decepada cometeu algum tipo de abuso com familiares, com gente próxima a integrantes da mesma quadrilha. Imagine, só para dar um exemplo básico, alguém que foi lá e passou a mão na esposa de um comparsa. Alguém que foi lá e mexeu com a filha de um outro integrante da mesma facção criminosa. Aí, tirar a própria vida para eles seria pouco. O que é que eles fazem? Ah, não foi essa mão que você usou para passar a mão na minha mulher? Não foi essa mão que você usou para molestar minha filha? Então é ela que você vai perder. E vão lá e determinam que os executores desse Tribunal do Crime, e é tudo muito definido, que eles pratiquem o ato. A gente não tem maiores detalhes dessa história. O que a gente sabe, Lamartine, é que a polícia está investigando e aquilo que antes acontecia só nos grandes centros, se a gente há 10 anos falasse do Tribunal do Crime no Norte Pioneiro, a polícia, as pessoas ligadas à área policial diriam pra gente assim: você está fazendo piada, você está brincando com coisa séria. Hoje não, né, Lamartine? O crime está organizado para atuar em praticamente todos os lugares e nem os pequenos municípios da nossa região, nem o nosso querido Norte Pioneiro escapa disso. Pois é, Juliano, esta é uma possibilidade que certamente está sendo investigada pela polícia diante da barbárie que foi cometida contra esse homem durante esta tarde. O fato é que por volta das 4h30 da tarde, mais ou menos, chegou para nós a informação de que uma pessoa estava sendo trazida para Londrina com um ferimento muito grave. A gente não sabia ainda de qual ferimento se tratava.
que ferimento esse homem teria. Nós nos deslocamos para o aeroporto aqui de Londrina e de repente já chegava o helicóptero do SAMU com a seguinte informação: o homem saiu da cidade de Pinhalão, que fica a mais ou menos 180, 200 quilômetros de Londrina, na região de Ibaiti. Foi transportado por meios próprios, certamente amigos ou familiares, para Cornélio Procópio de carro, e de Cornélio Procópio, claro, ele foi transferido para cá com um helicóptero. Eu tô com um probleminha no sinal aqui do Lamartine, mas as imagens que a gente tem, infelizmente, mostram a extrema gravidade dessa história. Essa vítima foi trazida aqui para o nosso hospital evangélico, encaminhada para lá em estado muito grave, e em paralelo a tudo isso, né, Lamartine? O socorro foi feito, em paralelo a tudo isso, a polícia lá de Pinhalão está trabalhando. Eu perdi realmente o contato com o Lamartine. A qualquer momento, eu vou trazer mais novidades desse caso, porque a nossa equipe está em contato com a polícia de Pinhalão, que não encara uma história dessas como um simples desentendimento, uma simples briga. Repito, por que na mão? Tem toda uma simbologia. Quando os traficantes, por exemplo, determinam que alguém apanhe porque ficou devendo na biqueira, eles querem que isso sirva de exemplo. Eles querem mostrar para todos os outros que compram ali que se você não pagar a dívida, o teu destino pode ser o mesmo. Então, essa história de que o crime estava organizado apenas nas capitais, apenas nos grandes municípios, isso é coisa do passado. Não tem mais ladrão de galinha, não. E não tem, não é aqui em Londrina, não tem em Pinhalão, não tem em Ibaiti, não tem em Porecatu, não tem em 1º de Maio. Hoje, o crime está interligado. Hoje, as facções criminosas estão dominando toda a nossa região. Não existe mais aquele criminoso sozinho. Aquele que vai lá e pratica o crime porque é doidão. Ah, Juliano, não. Porque essas quadrilhas têm áreas de atuação. E uma não invade o espaço da outra. Sob pena de que aquele integrante que fez isso não sobreviva para contar essa história. Qualquer novidade que a gente tiver desse caso, a polícia não tem pistas ainda dos responsáveis por essa agressão. Obviamente que essa vítima deve ser ouvida, mas o primeiro passo é aguardar que ele seja liberado pelos médicos. Ele chegou em estado grave, há a possibilidade de implantar de volta essa mão decepada, mas todo esse é um trabalho muito difícil para o nosso corpo médico aqui do Hospital Evangélico, que é extremamente competente. Assim que houver condição, a polícia de Pinhalão vem aqui para Londrina para que este homem seja ouvido e aí sim a investigação caminhe com o destino certo. 6h19.